Fala pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês os teoremas booleanos. Esse é um dos tópicos que eu abordo lá no nosso treinamento Eletrônica Digital Domínio Básico. É um passo a passo que eu desenvolvi com base na minha experiência ensinando esse conteúdo. E aí eu percebi que muitos dos meus alunos eles tinham dificuldade com o básico. Era isso que eles precisavam para poder destravar na eletrônica digital. Entender o funcionamento das portas lógicas, entender a construção da tabela verdade, expressão booleana, ele é muito importante para a gente seguir em frente na eletrônica digital e estudar assuntos mais complexos. Para a gente entender melhor esses teoremas, que são vários, eu deixei eles organizados. Aqui, vamos dizer, essa coluna aqui é para trabalhar os teoremas com uma única variável. Os 4 primeiros, eles trabalham com o produto lógico, e esses outros 4 aqui trabalham com a soma lógica. Vamos observar cada um. Nesse primeiro aqui, esse x é uma variável qualquer. Tá? Essa variável qualquer, estando em um produto lógico com valor zero, o resultado sempre vai ser zero, porque é 1 vezes zero, por exemplo. Na multiplicação nós temos zero. Agora, na segunda aqui, uma variável qualquer multiplicada por 1, a gente ainda não tem como saber qual será o valor da saída. Ele vai depender do valor dessa variável. Se aqui for zero, não tem jeito, aqui vai ser zero. Agora, se for 1, aí vai ser 1 vezes 1, vai ter 1 na saída. Então, o valor final vai depender daquele estado, daquela variável, se é 0 ou se é 1. No produto lógico entre a variável vezes ela mesma, novamente, vai depender do valor dela. Se a variável tiver 1, então vai ser 1 aqui, saída igual a 1. Agora, se ela for 0, aí não tem jeito, a saída vai ser 0. Agora, nessa quarta linha aqui, o produto lógico entre a variável e essa mesma variável, porém com o valor invertido, sempre vai ser 0, porque sempre vai ser, ela está a 1, porém o seu valor contrário é o quê? 0. Então, sempre vai ser 1 e 0, 0, 1. O resultado sempre vai ser 0. Produto lógico. Agora as 4 linhas de baixo, as 4 últimas aqui, trabalham com a soma lógica. A soma lógica entre uma variável qualquer e 0, a saída vai depender do estado daquela variável. Se for 0, 0 mais 0 vai resultar em 0. Agora, se for 1, aí 1 mais 0 vai resultar em 1 na saída. Nessa sexta aqui, quando essa variável qualquer for somada com o valor 1, sempre vai ser 1. Porque pelo menos uma, vamos dizer, pelo menos uma das condições, uma das variáveis, por assim dizer, aqui é uma variável, mas a gente pode tomar esse exemplo, se pelo menos uma, é como se fosse a porta lógica OR. Se pelo menos uma das variáveis for 1, a saída vai ser 1. Então, sempre vai ser isso. Agora, a soma lógica vai ser o mesmo processo aqui da terceira linha. Eu preciso saber qual o valor dela. Se ela for 0, vai ser 0 aqui, 0 na saída. Se for 1, 1, 1. 1 mais 1, né, no caso, vai resultar em 1 na saída. Agora, nessa oitava combinação aqui, sempre vai ser 1, porque por mais que a variável seja 1 aqui e aqui seja 0, pelo menos uma das variáveis, por assim dizer, pelo menos um dos estados vai ser 1 na saída. Aqui vai ser 0, mas aqui o seu sinal contrário vai ser 1. Então, de qualquer forma, a gente vai ter 1 na saída. Agora vamos para os teoremas com mais de uma variável. Aí aqui a gente pode estender para várias variáveis. Não precisa ser 2, não precisa ser 3. Pode ser 50, por exemplo. Nessa linha aqui e na linha 9 e 10, a gente trabalha com as leis comutativas. Não importa a ordem das variáveis. Se o x vem primeiro e depois o y, ou o y vem primeiro do x. O resultado sempre vai ser o mesmo. Olha lá, x mais y e y mais x. Vai ser o mesmo, aqui da mesma forma. Na linha 9 a gente fala sobre soma lógica, na linha 10 a gente fala sobre produto lógico. Não interessa se o x vem na frente do y. O resultado vai ser o mesmo que o y na frente do x. Tipo assim, a disposição dos componentes das variáveis não altera o resultado. Vai ser mais ou menos essa ideia. As linhas 11 e 12, elas trabalham com as leis associativas. A gente, tipo assim, organizar as variáveis, não importa a sua organização. Se a gente isola uma da outra, o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, eu estou isolando y e z de x. O resultado vai ser o mesmo se eu isolar x e y de z, ou simplesmente deixar todo mundo junto, sem parêntese. Porque ali, percebe que na linha 11 e na linha 12,
são operações iguais. Aqui, de qualquer forma, eu tenho uma soma lógica, aqui também e aqui também. Aqui embaixo. Mesma forma, porém, produto lógico. Eu isolei y e z de x, porém o resultado vai ser o mesmo. De deixar todo mundo junto, sem parêntese, tipo assim, isolando uma variável da outra. Aqui o isolamento é simplesmente para colocar parênteses, mas ele não vai ser um isolamento de fato. Não vou deixar nada em evidência. Lei distributiva. Nesse caso aqui é aquela regra do chuveirinho que a gente vê na matemática. Aqui, ó, x vezes y e depois x vezes z. Vai estar em quê? xy mais xz. Aqui da mesma forma, com 4 variáveis. W vezes y mais w vezes z. Depois, x vezes y mais x vezes z. Tá aqui, ó. A gente pode fazer essa propriedade distributiva. Podemos fazer a associação dessa forma ou dessa forma aqui. Esses outros dois teoremas aqui, a gente não tem um equivalente, tipo assim, para colocar em comparação assim de primeira. Entender, a gente tem que fazer o teste. A gente pode provar, né, montando a tabela verdade e fazendo a comparação das colunas. Por exemplo, nessa primeira aqui, ela diz que x mais x vezes y é simplesmente igual a x. Então, eu poderia trocar todo esse termo aqui por x, que a gente teria um equivalente. E aí a gente vai fazer isso na próxima tela. Bom, primeira coisa, para você fazer esse teste, eu recomendo que você faça da seguinte forma. Todas as variáveis, você monta uma tabela verdade, e aí você vai comparando as colunas, tá? Aqui nós temos duas variáveis, e aqui a gente tem produto lógico e depois uma soma lógica, né, entre uma variável e o resultado de um produto lógico. E aí você vai montando isso, você vai observando e fazendo comparações, né, com as colunas. Vamos fazer o produto lógico entre as variáveis x e y. Como é um produto lógico, lembre de porta lógica AND. Na porta lógica AND, a saída só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Então, nessa coluna aqui, a única linha que vai ser 1 vai ser a última. Agora vamos fazer a soma lógica entre a coluna da variável x e essa coluna aqui que a gente acabou de obter. Soma lógica. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui a gente já tem 1, então vai ser 1, e aqui a gente tem 1 aqui, 1 aqui, 1. Vamos observar o seguinte. Vamos comparar as colunas. Ó, a coluna x mais x vezes y é igual à coluna x. Olha lá, ó. Você percebe, você faz essa comparação linha a linha, e você percebe que os valores são iguais. Onde é 0 em uma, na outra vai ser 0 também. Onde é 1 na coluna x, vai ser 1 na coluna desse resultado aqui, dessa soma lógica. Então a gente pode substituir todo esse termo aqui, que a gente tem o quê? Uma soma lógica, um produto lógico, e duas variáveis. A gente pode substituir por uma única variável. E agora nós vamos fazer essas duas últimas linhas aqui. Deixa eu fazer uma copiar, colar aqui, só para a gente se situar, né? Não sair daquela página lá. Vou colocar aqui. Vou colocar assim. A A é nessa coluna aqui, nessa tabela aqui, e a B é nessa coluna de baixo. Vamos lá. Bom, ela diz o seguinte, no 15.a, diz o quê? Que x mais x barrado vezes y é a mesma coisa da soma lógica entre x e y. Então, primeira coisa, você faz o passo a passo. Você vem destrinchando. Por exemplo, aqui eu vou precisar da variável x invertida. Depois eu vou precisar fazer um produto lógico entre essa variável x invertida e y. E aí eu vou coordenando aqui as operações, né? E colocando em cada coluna aqui que vai ficar bem organizado e você vai ficar visível para você organizar. É isso que eu passo para os meus alunos. Deixar essa organização para você entender todo o processo e extrair a expressão, né, se for o caso, da maneira correta. Bom, variável x invertida é o quê? Onde é 0 passa a ser 1. Deixa eu pegar outra cor aqui de caneta. Então aqui vai ser 1, 1, 0, 0. De acordo aqui o contrário, né? Da variável x aqui. A variável x barrada é valores contrários. Agora eu vou fazer o produto lógico entre essa coluna e essa, a variável y.
Aqui vai ser 0, produto lógico. Aqui vai ser 1, 0, 0. Agora eu vou fazer a soma lógica entre x, variável x, e esse produto lógico, entre x barrado e y. Primeira linha, 0. Segunda, aqui vai ser 1, então 1. Aqui temos 1, 1, e aqui as duas variáveis, não, aqui vai ser 1. Aqui vai ser só a variável x, né, que vai ser 1. Mas, de qualquer forma, garantimos um x na saída. Um valor 1 na saída. Agora a soma lógica entre x e y. 0, 1, 1, 1. Perceba que aqui são iguais. Aonde é 1, a outra também é 1. Então a gente pode substituir essa operação por essa simples operação, que é a soma lógica entre as variáveis x e y. 15.b. Ela diz que a variável x barrada mais o produto lógico entre x e y é igual a x barrado mais y. Então a gente vai fazer essa comparação. Novamente, aqui vai ser o quê? 1, 1, 0, 0. Produto lógico entre x e y, 0, 0, 0, 1. Agora a gente vai fazer a soma lógica entre essas duas colunas. Soma lógica, então aqui vai ser 1, 1, 0, 1. Agora vamos comparar, vamos fazer a outra operação agora de soma lógica entre a variável x barrada e y. 1, 1, 0, 1. Perceba aqui, mesmos valores para cada uma das combinações. Então a gente pode substituir essa operação, que aí eu teria que colocar uma inversão, soma lógica e produto lógico. Na versão simplificada, só preciso de uma soma lógica e uma inversão sobre uma variável. Outro teorema muito importante é o chamado Teorema de De Morgan. Eu vou apagar aqui para a gente fazer tudo de novo. Isso aqui foi da aula mesmo. Pronto, vamos fazer todo o processo aqui. Mas de maneira bem simples, o Teorema de De Morgan, a ideia dele é o quê? Retirar a inversão de um termo, ou seja, de um conjunto de variáveis, e fazer com que essa inversão fique apenas sobre as variáveis, de forma individual. Por exemplo, nessa linha 16 aqui eu tenho uma inversão sobre a soma lógica entre duas variáveis. Eu posso obter o seu equivalente fazendo a inversão sobre as variáveis de forma individual, por assim dizer. E aí eu consigo ter muito mais flexibilidade, porque aqui estamos falando de apenas uma soma lógica, um produto lógico. Mas imagine uma expressão booleana que tem vários produtos lógicos e somas lógicas entre eles. Para a gente poder aplicar os outros teoremas, a gente precisa ter flexibilidade, poder movimentar as variáveis sem estar presa a um termo, a uma expressão, a um outro termo, um produto lógico, uma soma lógica. Então o que a gente faz? A gente retira a inversão que está sobre aquela soma lógica, ou inversão, ou produto lógico, e faz com que essas inversões fiquem apenas sobre as variáveis. Para isso, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho uma inversão em uma soma lógica, de duas variáveis, três variáveis, não importa a quantidade de variáveis, eu posso obter o seu equivalente, sendo que cada uma das variáveis vai estar invertida individualmente, porém eu troco a operação. Antes é soma, passo para um produto lógico. Eu faço essa troca. Tipo assim, um exemplo que eu faço é o seguinte, eu corto aqui, a inversão agora está sobre as variáveis. E aí depois eu troco a operação. Onde é um produto lógico, onde tem um sinal mais, eu troco por um sinal de ponto, para representar o produto lógico entre as variáveis. Da mesma forma que na linha 17, eu tenho um produto lógico. Corto aqui, aplico o Teorema de De Morgan, a inversão fica sobre a variável x e y de forma individual, e eu troco a operação, onde é ponto, para representar o produto lógico, eu troco por um mais, para representar a soma lógica entre essas variáveis. Um exemplo aqui também, que a gente pode estender para várias variáveis, né? Uma soma lógica aqui que tem três variáveis, A, B, C, mais, né? Entre eles. E eu tenho uma inversão. Esse apóstrofo aqui representa uma inversão. Aplico o Teorema de De Morgan, corto a inversão em 3, e aí vai ser igual a A, B, C, invertidos individualmente, e entre eles nós temos uma operação de produto lógico.
Na segunda aqui, eu já tenho as variáveis A e C invertidas, porém elas estão dentro ali de um produto lógico, na qual a saída nós temos uma inversão. É como se tivesse aqui uma porta lógica NAND. Vou aplicar aqui da mesma forma o teorema de De Morgan, e aí eu vou ter que trocar a operação entre eles. A variável A já tinha uma inversão, agora ela tem outra, por conta do teorema. Variável B, mais, né, vai ter apenas uma inversão, mais variável C, vai ter duas inversões. Ponto muito importante, quando eu tenho duas inversões em sequência, da mesma forma que está aqui na variável A e na variável C, quando eu tenho duas inversões, eu posso cancelar essa inversão. É como se eu tivesse o seguinte, duas portas lógicas NOT em sequência. Quando eu tenho duas portas lógicas em sequência, portas lógicas NOT, o processo de inversão, essa operação de inverter o valor, ele é anulado. Por quê? Vamos imaginar que eu aplico o valor 1 aqui. Na saída dessa primeira porta lógica NOT, eu vou ter o quê? 0. Inversão. Esse 0, ele é conectado aplicado à segunda porta lógica NOT. Vou inverter novamente, 1. Agora a saída ela tem o mesmo valor da entrada. Não interessa se eu aplicar 0. Primeiro aqui, 0, 1, 0. O resultado, a saída, o valor final sempre vai ser igual ao valor de entrada. Então eu anulei a inversão. Estendendo essa dica, quando eu tiver uma quantidade par de inversões em sequência, eu anulo a inversão. Eu poderia aqui ter 10 inversões em sequência. Eu anularia. Poderia cancelar todas. Eu poderia excluir todas essas portas lógicas NOT, porque é um número par de inversões. Então, tipo assim, eu anulo, eu inverto e inverto de novo. A inversão é inversão, eu anulo a inversão. Agora, quando eu tenho um número ímpar de inversões, aí eu tenho que conservar uma inversão, que é o caso aqui dessa porta lógica, dessa entrada B. Eu tenho uma inversão. Se eu tivesse 3 portas lógicas NOT em sequência, eu teria uma inversão. Aplico 1, 0, 1, 0. Olha lá, valores diferentes, são inversos. Poderia ser 0, 0, 1, 0, 1, valor inverso. Então eu tenho que conservar uma inversão quando eu tiver um número ímpar de inversões em sequência. Mas eu só posso fazer isso após aplicar o teorema de De Morgan. Tem vezes que o teorema de De Morgan ele não é necessário. Quando? Pega um exemplo aqui. Tipo assim, eu apliquei o teorema em uma expressão maior e depois fica o seguinte. A, B, C. O produto lógico entre eles, não importa a operação. Eu já tinha uma inversão, vamos imaginar que aqui é uma porta lógica NAND, e aí eu apliquei o teorema de De Morgan anteriormente, imagino que aqui eu tenho uma expressão maior, e aí eu fico com uma dupla inversão sobre todo esse termo aqui. Quando eu tenho essa dupla inversão, novamente, o que eu faço? Anulo a inversão. E aí fica o quê? A, B, C. Não preciso trocar a operação entre eles, porque é uma dupla inversão, uma quantidade par de inversões. Então, eu anulo essa inversão e pronto. Eu sigo com o restante da expressão, não preciso aplicar o teorema de De Morgan ali. E trabalhar com teoremas booleanos e simplificação algébrica faz parte do processo de análise de circuitos combinacionais. Ali a gente trabalha basicamente, com portas lógicas, entender o seu funcionamento, entender a sua organização para obter o circuito desejado. Seja para resolver uma questão de concurso, seja para desenvolver uma lógica específica, no trabalho da faculdade, ou desenvolver uma pequena lógica ali para atender uma demanda. E para tudo isso existe um processo a ser seguido, que eu ensino no treinamento eletrônico digital domínio básico. Você aprende a identificar as variáveis em uma questão, você aprende a montar a tabela verdade corretamente, obter a expressão booleana, pode ser dessa tabela verdade, pode ser de um circuito lógico, aplicar algum método de simplificação. O método da simplificação algébrica é um dos métodos, a gente tem outro, que é o mapa de Carnot. Você aplica o teorema o método mais adequado e chega ao circuito, à expressão booleana mais simplificada possível. E aí com isso você monta o circuito lógico. É esse passo a passo que eu te ensino. E se você está estudando eletrônica digital, entender circuitos combinacionais é a primeira etapa, é a primeira barreira que você precisa romper. Por quê? A partir daí, trabalhar com circuitos codificadores, decodificadores, multiplexadores,
vai ser simplesmente replicar o processo. Você entende o processo de trabalhar com circuitos combinacionais, daí para frente é simplesmente você replicar, entender a dinâmica de cada um desses circuitos, mas você já vai ter o processo a ser seguido. E aí você vai chegar ao circuito que você precisa. Trabalhar com circuitos sequenciais, flip-flops, registradores de estado, máquinas de estados finitos, segue a mesma ideia. A gente tem um processo a ser seguido para obter o circuito lógico desejado. Mas a sua primeira etapa de desenvolvimento deve ser circuitos combinacionais. Você entende o funcionamento das portas lógicas, entende como montar o circuito lógico, aí você está preparado para trabalhar com outros circuitos, outros tipos de circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. E para você que ficou até o final dessa aula, o link que está na descrição desse vídeo te dá acesso ao treinamento eletrônico digital domínio básico com um desconto promocional. Você vai aprender em poucos passos como resolver qualquer questão de circuitos combinacionais. Te vejo lá.